Boa noite, a gente começa o EPTV2 falando de um homicídio hoje à tarde em Valinhos. Um adolescente de 14 anos atirou e matou o próprio pai dentro de casa. Jonathan Morel com os detalhes ao vivo. Oi, Jonathan. Oi, Marcela. Esse homicídio aconteceu entre 2 e 3 horas da tarde de hoje, dentro de um condomínio de luxo aqui em Valinhos, no bairro Joapiranga. Como você já adiantou e segundo informações da Polícia Militar, um empresário iniciou uma discussão com a esposa dentro de casa, com a família, e o filho dele, de 14 anos, sabendo onde existia uma arma dentro da casa, pegou essa arma e atirou contra o pai. O momento do disparo aconteceu quando eles já estavam na garagem de casa e o empresário acabou falecendo, já caído do lado de fora da casa. Esse condomínio de luxo tem, obviamente, um forte esquema de segurança, o acesso de imprensa ali dentro não foi permitido, mas da posição onde nós estamos aqui no bairro, é possível ver, e é por isso que vocês estão vendo muitas imagens, exatamente da casa, em frente à casa, toda a movimentação de polícia, foi possível ver tudo isso. A gente acompanhou ali a movimentação da perícia, da polícia militar, policiais acompanhando a todo momento esse adolescente de 14 anos. Segundo a informação da polícia, no momento a família está ainda com eles prestando esclarecimentos. O corpo desse empresário já foi retirado aqui do condomínio agora há pouco por um carro da polícia. Pelo procedimento da polícia, ele deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal. Esse caso vai ser investigado pelo 1º Distrito Policial aqui de Valinhos. E segundo informações aqui de vizinhos aqui desse condomínio, esse empresário é muito conhecido por ter uma coleção de carros de luxo. Ele também, segundo informações desses vizinhos, ele também tem um trabalho administrativo como um dos tesoureiros do condomínio aqui de Valinhos. Então, como eu disse, repetindo a história repassada pela polícia, esse adolescente de 14 anos, para defender a mãe, segundo informações da PM, atirou e matou o pai, que acabou aí falecendo sem chance de socorro. Até uma ambulância chegou a ser observada aqui no meio da tarde, mas já não havia mais o que fazer. O empresário faleceu já caído do lado de fora da casa. Repetindo também, esse caso vai ser investigado pelo 1º Distrito Policial aqui de Valinhos. Marcela. Obrigada, Jonathan, pelos detalhes, pelas informações. A gente volta a falar sobre o homicídio hoje à tarde em Valinhos. Um adolescente de 14 anos atirou e matou o próprio pai dentro de casa. Jonathan Morel. Marcela, a gente pôde acompanhar durante toda a tarde a movimentação em frente à casa, toda a movimentação policial, de perícia, e a gente pôde acompanhar a seguinte movimentação. Esse adolescente de 14 anos, ele saiu aqui, deixou a residência por volta das 5 horas da tarde dentro de um carro. Esse carro foi acompanhado por uma viatura da polícia, mas a polícia até o momento não informa, não confirma a informação de que a família já esteja prestando algum tipo de esclarecimento na delegacia. O que a gente sabe é que esse caso vai para o 1º Distrito Policial aqui de Valinhos. Ainda sobre outras informações da polícia, até para explicar a facilidade com que esse adolescente teve acesso a uma arma, a polícia, e a gente também pôde acompanhar a movimentação e essas imagens também, a polícia saindo e retirando várias sacolas e compartimentos do que aparentemente são aí estojos para várias armas. E a polícia confirma essa informação. Dentro dessa casa não havia só uma arma, havia várias armas. Todo esse material também vai ser levado para a perícia e a Polícia Civil vai dar seguimento a esse caso. Marcela. Obrigada, Jonathan, pelos detalhes, viu? A polícia liberou o adolescente de 15 anos que matou o pai a tiros dentro de um condomínio de luxo em Valinhos. Você está vendo as imagens do caso aí. O adolescente alegou legítima defesa. Ele e a mãe disseram para a polícia que vinham sofrendo ameaças graves e violência também. O repórter Paulo Gonçalves já chega aqui na tela para atualizar a investigação da polícia. Bom dia para você, Paulo, e bom trabalho. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Pois é, nesse momento a polícia está fazendo diligências, está ainda em investigação sobre esse caso. A gente está aguardando aqui o delegado para poder obter mais informações. O que a gente já sabe é que no dia anterior a esse crime, o empresário teria ameaçado mãe e filho, colocado uma arma na cabeça dos dois
no dia anterior. E aí no dia seguinte, então, houve essa tragédia onde o filho matou o pai com 3 disparos. Ele prestou depoimento aqui, o caso foi registrado como ato infracional e homicídio com legítima defesa. Por isso que o jovem de 15 anos foi liberado. E no depoimento ele disse que foi por legítima defesa, disse que houve uma discussão, o pai teria ameaçado, inclusive, bater no menino com uma barra de ferro. E aí ele pegou 2 das armas da família, havia uma coleção de armas, pelo menos 8, e aí fez os disparos contra o pai. Ele perseguiu o pai tentou se esconder dentro de um veículo, e aí ele perseguiu e aí fez os disparos. Então um caso realmente muito triste que aconteceu no bairro Joapiranga, de alto padrão aqui em Valinhos, e havia então essa coleção aí de armas, inclusive fuzil, carabina e uma coleção também de carros de luxo. A gente está vendo uma movimentação que é grande aqui nesse momento, que está chegando um veículo, um dos veículos que seria do empresário, é uma McLaren. Chegou um veículo agora há pouco, também uma moto, e nesse momento chega essa McLaren, que também seria do empresário, que ele teria uma coleção aí de carros de luxo. Por isso então está investigando essa questão dos veículos e também das armas, para saber se essas armas tinham um registro na polícia. Nesse momento então, ao vivo, a gente vê a chegada dessa McLaren, esse veículo. Outros 2 veículos que vieram eram lá do condomínio de alto padrão no bairro Joapiranga. Então um caso realmente chocante. A família disse que era vítima de violência doméstica e aí então culminou nessa tragédia. A gente tem mais informações então dessa história na reportagem do Pedro Torres. Durante a tarde de ontem, a segurança foi reforçada no condomínio de alto padrão para os primeiros trabalhos de investigação no local do crime. A vítima foi morta na casa onde morava com a família. O que motivou a priori foi esse contexto de agressão no interior da residência, violência doméstica. Ele nos disse que fez isso para se defender e para defender a mãe. Segundo ele acreditava que a mãe iria morrer, que o pai iria matar a mãe. Ele levou o primeiro disparo no interior da residência, ele correu para o carro, aí no carro ele levou mais 2 disparos. Foram os vizinhos que ligaram para a polícia após ouvirem os disparos, por volta das 2 horas da tarde. Quando os policiais entraram no condomínio, que fica no bairro Joapiranga, o empresário já estava morto dentro do carro do lado de fora do imóvel. No início da noite, o carro da funerária saiu com o corpo da vítima, que foi encaminhado ao IML. Para os PMs, o jovem disse que com frequência o pai agredia ele e a mãe. Funcionários da família que estavam na casa e prestaram depoimento aqui na delegacia de Valinhos contribuíram para a versão de que o adolescente atirou contra o pai em legítima defesa. Durante a noite, o adolescente e a mãe dele prestaram depoimento no 1º Distrito Policial. O falecido, segundo eles, era uma pessoa violenta, andava o tempo todo com armas na cintura no interior da residência, ameaçava tanto a mãe quanto o filho constantemente. No dia anterior, ele havia ameaçado os 2, colocado os 2 de joelhos no chão, apontado a arma para a cabeça, enfiado a arma na boca de uma das vítimas e dizendo que ia matá-los. No dia da ocorrência, aconteceu novamente outras discussões de caráter de violência doméstica e o pai falecido falou para o filho que era para ele retirar a roupa, que ele ia dar uma surra nele com uma barra de ferro, que ele poderia ficar até aleijado, inclusive, com essa surra. E o filho, já com o temor disso daí, ele encontrou uma arma, que era bastante comum as armas espalhadas pela residência, encontrou uma arma e começou a desferir tiros contra a vítima. O jovem disse que os disparos foram feitos com uma das armas que a vítima guardava em casa, uma pistola calibre 380. Um arsenal foi apreendido pelos policiais na casa onde a família mora. Os certificados de registro das armas foram entregues à polícia, que investiga se todos são verdadeiros. O empresário do ramo de equipamentos eletrônicos era conhecido por colecionar carros de luxo e tinha passagem por vários tipos de crime. Por estelionato, já esteve preso, inclusive é comum de utilizar nomes falsos. A gente está verificando a questão dos veículos, se estão no nome dele ou nome falso, as armas encontradas também. A gente está constatando e a priori algumas armas não estão no nome dele, provavelmente estão em nomes falsos que ele possa estar utilizando. Depois do depoimento, o adolescente e a mulher do empresário deixaram a delegacia de carros sem dar entrevista. Pois é, como a gente viu aí, esse empresário tem passagem pela polícia por estelionato.
E agora a polícia vai investigar essa questão das armas, da origem, da documentação dessas armas, também dos veículos, né? E vai prosseguir nessa investigação, novos depoimentos. Ontem também uma pessoa que trabalha na casa foi ouvida, confirmou parte da versão do que foi dito pelas pessoas aqui. Então agora fica o trabalho de investigação, mas uma tragédia muito grande, né? Os vizinhos, os moradores ali da região do Joapiranga ficaram realmente muito assustados. Um filho matando o pai, e a gente está inclusive próximo do Dia dos Pais aí, né? Um crime realmente muito chocante, viu, Eduardo? Impressiona, né? Impressiona tudo que aconteceu, a forma como aconteceu, não só a morte, né? Mas tudo que já vinha acontecendo antes, né? Essas informações de ameaças, né, que o filho e a mãe vinham sofrendo, violência também, é a questão da família totalmente desestruturada. É esse detalhe que a gente percebe nessa história que ainda está sendo construída, né? Então hoje um dia de muita movimentação na delegacia, os carros apreendidos sendo levados para a delegacia, investigações, né, diligências acontecendo ainda aí, ó. O exato momento em que um carro caríssimo, um carro de luxo, foi levado então para a delegacia de Valinhos e a polícia construindo, né, terminando de construir esse quebra-cabeças para concluir a investigação. Mas o fato é que o menor, ele prestou depoimento à polícia, então, reforçando essa informação, alegou legítima defesa, exatamente como eu vinha falando, que vinha sofrendo ameaças, ele e a mãe, né, violência, caso de violência também teve, e daí acabou atirando no próprio pai. O corpo do pai foi encontrado, então, dentro de um carro na garagem. Exatamente nesse ponto que a gente está vendo aí, onde a perícia estava fazendo o trabalho, várias viaturas da polícia paradas ali. Olha só quantos policiais, né? Ali na frente da casa, o local que foi isolado para esse trabalho da perícia. Vários objetos foram apreendidos, além das armas. Enfim, uma investigação bem complexa, um caso que deixa a gente triste, né? De ver todos esses detalhes sendo divulgados, tudo isso que aconteceu dentro dessa casa. Uma família que, teoricamente, tinha tudo para ser feliz e acabou com esse desfecho trágico. O repórter Paulo Gonçalves, ele segue lá na porta da delegacia de Valinhos, acompanhando toda a investigação da polícia. Você viu, né? Desde o EPTV1, movimentação acontecendo, fatos novos chegando, e o Paulo Gonçalves volta daqui a pouco com a equipe dele para atualizar todas as informações para a gente e trazer novidades ao longo dessa edição do EPTV1. Você pode continuar ligado aqui para acompanhar. Obrigado, Paulo, por enquanto. Daqui a pouco a gente volta com você e com a sua equipe aí direto de Valinhos. Bom, a gente volta a falar do caso do empresário que foi morto pelo filho de 15 anos ontem à tarde lá em Valinhos. Você está vendo as imagens aí do caso, movimentação muito grande ontem à tarde, logo depois dessa morte. Hoje, a investigação da polícia continua, carros sendo apreendidos, movimentação na delegacia, no condomínio. Mostramos bastante coisa na abertura aqui do EPTV1, só que a notícia ao longo do EPTV1 é sempre atualizado. O repórter Paulo Gonçalves, ele está na porta, segue na porta lá da delegacia de Valinhos para trazer novas informações, a atualização desse caso agora aqui para a gente. O que você pode contar para a gente, Paulo? Eduardo, olha, duas armas foram utilizadas aí nesse crime, uma pistola 380 e outra 9mm, e a polícia está investigando a origem dessas armas, né? A situação, inclusive, da documentação. Existe a suspeita de que essas armas têm um registro falso, e isso está sendo investigado pela polícia. O delegado não está por aqui, continua em diligências, e pela manhã eles estiveram, então, lá na casa onde aconteceu esse crime, lá no bairro Joapiranga, condomínio fechado ali de alto padrão. Então a gente viu a movimentação dos veículos da polícia o tempo todo ali trabalhando nessa investigação. E hoje pela manhã também foram trazidos para cá veículos, porque esse empresário morto, ele tinha uma coleção de carros de luxo. Então alguns desses veículos foram trazidos aqui para a delegacia, uma moto, uma BMW e também uma McLaren, que chamou muito a atenção aqui. Então ele tinha uma coleção de carros de luxo, além de um arsenal em casa também. Eram pelo menos 8 armas que esse empresário tinha, 2 delas foram utilizadas aí, então, pelo filho de 15 anos de idade. E tinha também fuzil e carabina, né? Então a polícia está investigando tudo isso, uma situação realmente muito complicada. A polícia já sabe, inclusive, que ontem, quer dizer, houve no dia anterior aí a esse crime, uma discussão na família em que o empresário, ele ameaçou o filho e também a esposa, colocou uma arma na cabeça deles. E aí, no dia seguinte, então, é que houve esse crime, quando o jovem de 15 anos atirou contra o pai. Ele fez
3 disparos. Perseguiu, inclusive, o pai tentou se esconder na garagem, dentro de um veículo, e foi perseguido pelo filho. Então, a família diz que constantemente era vítima de violência doméstica. Então, tudo isso, o delegado conseguiu as informações no depoimento que foi feito ontem à noite. O jovem veio aqui junto com a mãe e também um advogado, e o caso foi registrado como ato infracional com homicídio em legítima defesa. Então você tem ali o excludente de ilicitude, dizendo então por que é que foi feito, por que é que aconteceu esse crime. E tudo isso então agora vai ser investigado, um caso que realmente chocou os moradores ali da região de Joapiranga. O corpo foi para o ML e a gente está aguardando informações sobre a questão do velório e enterro. O fato é que o filho matou o pai, depois de todas essas discussões, um clima terrível que havia dentro dessa família, e a gente está próximo do Dia dos Pais, Veja o que acontece hoje com as famílias, hein, Eduardo? É muito triste, Paulo. A gente lamenta tudo isso, como eu vinha falando agora há pouco, uma família que aparentemente tinha uma estrutura muito grande, mas ao mesmo tempo que parece que tem tudo, estava faltando tudo, Estava faltando o principal ali, que é o amor, uma boa convivência. Enfim, a polícia divulgou essa informação aí dos depoimentos, do adolescente e também da mãe, de que as ameaças já vinham acontecendo há muito tempo, ameaças graves, não só para a mulher, para a mãe, mas também para o adolescente. E caso de violência também teria acontecido, até ter esse desfecho trágico. Então, reforçando a informação para você que chegou agora e reforçando o que o Paulo disse, os primeiros tiros aconteceram dentro da casa. O empresário teria saído ali na direção da garagem para, supostamente, na informação que tem até esse momento, para pegar uma outra arma que estaria dentro do carro. Não podemos saber, obviamente, se seria uma reação, mas aí outros tiros foram disparados ali na garagem e aí o corpo do empresário foi encontrado nesse local aí, dentro do carro, o local que foi isolado para a perícia, para o trabalho da polícia, e o pessoal do condomínio muito chocado com tudo o que aconteceu. A investigação da polícia está só no começo, vamos seguir acompanhando aqui nos nossos telejornais, claro, as novidades que forem sendo divulgadas pela polícia. Obrigado mais uma vez, Paulo. Se tiver alguma coisa nova, você volta ainda hoje. Um abraço para você e bom trabalho para a sua equipe. Boa noite. A polícia de Valinhos investiga a morte do empresário assassinado a tiros ontem pelo próprio filho de 15 anos. Hoje, os investigadores recolheram mais munições e um computador da casa da vítima, que fica num condomínio de alto padrão da cidade. Eu falo agora ao vivo com o Pedro Torres, ele está na delegacia, traz mais detalhes para a gente. O adolescente vai responder em liberdade, Pedro? Exatamente, Marcela. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando o EPTV2. O jovem de 15 anos vai responder em liberdade por ato infracional de homicídio. Inclusive, eu conversei agora há pouco com o advogado da família. O representante deles disse ainda que o clima na família é de muita tristeza, evitou dar entrevista, mas falou que eles voltaram para casa, para o local do crime. Hoje, a Polícia Civil deu continuidade às investigações da morte desse empresário de 42 anos assassinado pelo filho de 15 em Valinhos. Logo que o crime foi registrado aqui na delegacia da cidade, esse crime registrado por homicídio em legítima defesa, inclusive essa é a versão do jovem, confirmada pela família e também por testemunhas que prestaram depoimento aqui. Logo que esse crime foi registrado, também a polícia não descartou outras possibilidades de outras motivações para esse crime. Por isso, os policiais voltaram hoje no local do crime, a casa em um condomínio de alto padrão, no bairro Joapiranga, e mais materiais foram apreendidos no local, entre eles munições, um computador usado pelo empresário, e a polícia também apreendeu uma moto e 2 carros de luxo. Um desses carros, uma McLaren, avaliada em 3.800.000 reais. São pouquíssimas unidades desse carro aqui no estado de São Paulo. Todos esses bens estão passando por perícia, inclusive com as 8 armas apreendidas na casa da família. A polícia quer saber se todos esses bens, esses materiais que foram apreendidos, estão realmente no nome do empresário que foi assassinado. Mais cedo, o delegado responsável pelas investigações deu uma coletiva de imprensa aqui e falou qual que é o propósito de periciar esses materiais, por que a polícia está fazendo isso. Apuramos que a vítima possui documentos diversos, com diversos nomes. Existem também registros envolvendo a vítima em ocorrências anteriores, e toda essa situação, e até mesmo
a vida profissional e familiar da vítima e os demais envolvidos está sendo agora objeto de apuração nessa investigação que estamos realizando. Em continuidade a essa diligência realizada ontem, nós hoje retornamos à residência da família e localizamos uma quantidade boa de munições de diversos calibres e também apreendemos o equipamento de informática utilizado pela vítima, computador, alguns outros equipamentos também. Qual o objetivo essa perícia nesses equipamentos ajuda na investigação do crime, doutor? Esse levantamento pericial vai ser útil especialmente para que nós consigamos esclarecer a vida profissional da vítima e descobrir informações que, pelo que nós percebemos, a própria família desconhece. É uma tragédia que trouxe à tona outros crimes, que foram cometidos por essa vítima, o empresário de 42 anos. Inclusive, em 2001, esse empresário que é do ramo de equipamentos eletrônicos e também a ex-esposa dele foram condenados pela Justiça do Paraná por estelionato. Segundo o processo, ele passou pelo menos 15 cheques sem fundos em lojas e empresas da região de Cornélio Procópio, no Paraná. Os dois cumpriram pena em liberdade e, como eu disse, o filho dele, o jovem de 15 anos, vai responder em liberdade por ato infracional de homicídio. Hoje à tarde nós tivemos a informação de que o empresário foi velado em Campinas para depois ser cremado. Eu conversei com o advogado da família, como eu disse agora há pouco, que negou essa informação, disse que o corpo ainda não foi nem enterrado e nem cremado. Segundo as investigações, essa tragédia aqui em Valinhos foi o resultado da violência doméstica sofrida pela mulher e pelo filho do empresário. O EPTV2 teve acesso com exclusividade a um levantamento da polícia que mostra que os pedidos de socorro de vítimas de violência domésticas feitas pelo telefone 190 cresceram 157% aqui na região de Campinas. Uma mansão, carros importados e um pai morto a tiros pelo filho adolescente. O que aconteceu nesse condomínio de luxo em Valinhos é uma prova de que a violência doméstica acontece em qualquer lugar e pode terminar da pior forma. Ela é um sintoma de relações desiguais de poder, onde um homem tem maior privilégios legais, sociais, econômicos do que a mulher, gera esse contexto de permissão para a violência doméstica. Então, é independente da classe social. O que vinha acontecendo dentro dessa casa já se encaminhava para uma tragédia. Em depoimento à polícia, mãe e filho revelaram que estiveram sob ameaça do empresário. Um dia antes da reação do menino, o homem teria apontado uma arma e ameaçado de morte os dois. Já no dia do crime, durante mais uma briga, a presença de armas dentro daquela casa acabou decidindo a história dessa família. É um fato traumático para o resto da vida dele, O futuro desse jovem foi alterado devido à violência doméstica, Então, de qualquer forma, todos saem prejudicados, Uma arma dentro de casa é uma letalidade para a violência doméstica muito superior. Não deveria ser assim. E o Brasil está flexibilizando, o porte de armas e a tendência é aumentar esses tipos de casos, A convivência forçada das pessoas em casa por causa da pandemia pode ter acelerado o perigo que mais cedo ou mais tarde chegaria. Quanto mais junto, mais as pessoas não saem para trabalhar, não tem outras coisas para fazer, então dá mais confusão, Você viver o dia a dia trabalhando, só se ver de noite é difícil. Imagina você ficar o dia inteiro e à noite dentro de casa com uma pessoa que você não tem diálogo, é difícil de conviver. Acredito que o ser humano, tendo ficado mais preso em casa, acabou mostrando mais o seu eu interior, infelizmente, caindo a máscara das pessoas. E não é só uma opinião. O número de pedidos de socorro para a Polícia Militar disparou 157% durante o isolamento social. Em 2019, o telefone 190 recebeu 5.386 chamados de violência doméstica na região de Campinas. Em 2020, o total de ligações subiu para 13.878. Esse ano, os números continuam altos, como em 2020. De janeiro até junho, foram quase 7.000 chamadas de violência doméstica. Todo o ambiente doméstico está sob pressão,
Então tem as crianças, tem os idosos, e essa convivência mais acentuada dentro do domicílio gera estresse, conflitos, que se já existiam antes, numa situação de sobrecarga, tende a explodir, né? Na maioria dos casos, a Polícia Militar é a força oficial a ouvir o primeiro socorro de dentro de uma casa. O capitão Sabatini faz um apelo para que as vítimas não fiquem em silêncio, já no primeiro sinal de violência. Nesses casos de ocorrência com violência doméstica, é importante que a vítima ela se identifique, ela passe os detalhes da ocorrência, ela passe o endereço corretamente, para que a Polícia Militar possa chegar de uma forma mais rápida no local. Quanto a vizinhos, outras pessoas que possam estar presenciando o fato e acionar a Polícia Militar, não é necessário a sua identificação. A denúncia é o instrumento que as vítimas têm na mão para evitar que esses tipos de casos aconteçam, como aconteceu aqui em Valinhos. Eu conversei com o delegado responsável pelo caso. Ele disse que nesse caso a família nem podia, o empresário que era violento, ele nem permitia com que a família prestasse depoimento, fizesse a denúncia, mas ligar o 90 é importante. Para encerrar nossa participação aqui da Delegacia de Valinhos, esse delegado responsável pelo caso também disse que ainda não há um prazo para a conclusão do laudo da perícia desses bens que foram resgatados, que foram apreendidos da casa da família hoje. A polícia ainda não tem previsão para esse resultado. A gente sabe que a família, esse empresário que foi morto, tem vários processos para responder na justiça. Então, provavelmente, esses bens aí do empresário vão ficar retidos, vão ficar sob poder da polícia. E eu volto com você aí no estúdio, Marcela. Obrigada, Pedro. Qualquer novidade aí é só chamar, tá bom? Obrigada pelas informações.